Gostaria de dar as boas-vindas, né? Nós temos já algumas pessoas aqui, já aguardando aqui a live, certo? Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Primeiramente, também eu gostaria de agradecer, Cíntia. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, né, de contribuir, né, para esse projeto. Como você disse, né, nós já fizemos outras parcerias, né, principalmente quando a gente estava no momento mais difícil da pandemia, né? Nós fizemos várias lives, né? Que foi uma maneira da gente interagir com as pessoas e também discutir temas relevantes, né? Para a gente poder refletir um pouco. E hoje, nesse ano de 2024, eu estou com a segunda versão do projeto, né? Somos Mulheres, Somos Luta, Somos Plurais, que é um projeto, né? Que é para trabalhar ao longo do mês, né, de março, né, enfatizar mais aí essa história de luta das mulheres, né? Então, como o tema, né, do próprio projeto, né, que fala somos mulheres, somos luta e somos plurais, né? Então, para dizer, quando a gente fala em mulher, nós temos que falar no plural, porque existe uma diversidade de ser mulher, né? E eu acredito que o tema, né, que você vai trazer hoje para a gente, nos apresentar, né, que o título da live Trabalho Cotidiano e Representatividade das Mulheres da Feira, né? Então, nós temos, assim, pelo menos a gente discute muito pouco, né, desse trabalho que é muito invisibilizado, né, que é o trabalho das mulheres que trabalham nas feiras, né? Então, aí colocando aí, né, adequando ao título do projeto para trabalhar justamente somos plurais, essa diversidade de ser mulher, né, e das necessidades específicas, né, que cada grupo, né, que elas fazem parte precisam, certo? Então, pessoal, mas antes eu gostaria, né, de fazer uma apresentação, né, da nossa convidada, que muitos já conhecem, muitos dos meus estudantes. A gente tem muitos estudantes novos, né, que a gente está recebendo alguns alunos novos no primeiro ano, esse ano. Então, Cíntia Cecília, ela é mestranda em ensino de História pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é professora de História, né, da rede privada de ensino e também é coordenadora pedagógica dos anos finais, né, na Secretaria de Educação do Estado. Tá? Então, veja aí, né, que é uma pessoa que realmente pesquisa sobre a temática, tem experiência, né, nessa discussão para poder, né, contribuir, né, e a gente também ter refletir um pouco sobre essas mulheres da feira. Aí, Cíntia, eu passo a palavra agora para você, né, para você fazer uma apresentação inicial, para depois a gente já entrar, né, na discussão do tema. Certo. Vocês conseguem me ouvir, né? Sim. Direitinho? Pronto. Uhum. Então, boa noite a todos e todas, né? Agradecer imensamente o convite de Solange. Como ela disse logo no início, a gente já fez algumas parcerias na pandemia e justamente por essas pelas nossas inquietações com relação às mulheres, às suas condições, né? A gente discutia muito isso durante a pandemia, como isso ficou mais evidente, mais potencializado. Então, a gente começou, né, com essa aflição. Era uma aflição que a gente tinha, né, Solange, de falar sobre isso, sobre essa questão das mulheres. E a gente idealizou algumas lives, conseguiu fazer outras, Solange, né, fez com outras pessoas. E foi bem interessante, acho que foi bem produtivo. Tive também o prazer de participar, né, em julho do projeto dela, né, com referência a Teresa de Benguela, que é fantástico também. Aí eu já aproveito a oportunidade para dar os parabéns, né, ao trabalho de Solange, que ela tem um trabalho realmente de muito empenho e também é um trabalho que tem muito significado, né? Não só para a gente que tem esse tema, né, que traz esse tema e que é muito caro para a gente esse tema, mas também para poder, porque como educadora, a gente sabe o quanto isso é importante, a gente está falando na sala de aula, nesse compromisso que a gente tem.
Então, Solange, ela tem um trabalho, além de tudo, muito inspirador, né? Então, eu parabenizo muito ela por isso. E os alunos e alunas dela, né? Que estão aí nessa luta junto com ela. E, enfim, é isso. A gente, na luta, a gente não faz a luta sozinha, né? A gente faz a luta com os pares, né? Com os grupos que agregam a essa luta. Enfim, dito isso, ela já me apresentou, né? Eu sou Cíntia, sou professora de História, estou, por enquanto, coordenadora dos anos finais. É uma experiência que eu estou tendo fantástica, né? Os anos finais, para quem não sabe, é de sexto a nono ano. Essa preparação para o ensino médio, né? Eu coordeno já há um tempo essa galerinha e é bem bacana, eu aprendo muito também. E com relação à pesquisa, né, propriamente dita, que é o tema que a gente vai abordar, que é sobre as mulheres na feira, na verdade, o meu foco é mais pesquisar a feira. Então, pesquisando a feira, foi que começou o interesse pelas mulheres, né? Eu comecei a perceber trabalho, a relevância, o significado, a importância do trabalho dessas mulheres da feira, né? Que passa muitas vezes, enfim, pela invisibilidade mesmo, né? Por essa, digamos que, às vezes até pelo preconceito, muitas das vezes até pelo preconceito, né? E aí por essa, como eu já tinha essa preocupação de estar sempre abordando temas relativos às mulheres e estudar sobre, entender melhor, até porque estudando as mulheres eu me entendo melhor também, né, enquanto mulher. E aí, né, enquanto essa minha construção também de mulher que eu sou, né, não só de forma pessoal, mas também social, cultural. Então, isso foi me aguçando muita curiosidade. Então, quem são essas mulheres, né? Eu que sou filha de uma mulher que trabalhou muitos anos também na feira, não como mulher que monta o seu banco de feira, mas tinha um ponto, né, que minha mãe trabalhava com meu pai. Então, tudo isso foi me aguçando mais a curiosidade, né? Dessas mulheres que acordam muito cedo, né, de madrugada, elas madrugam, né, como muitas mulheres, mas as mulheres que trabalham na feira, é impressionante, porque muitas às 3 horas da manhã já estão acordadas, né, enquanto a gente está no nosso sono profundo, elas já estão de pé, né, os feirantes, de forma geral, já estão de pé. E aí, isso foi me inquietando cada vez mais, né, quem são essas mulheres que abdicam do seu sono, quem são essas mulheres que têm tanta força, né? Assim, força que eu digo no sentido não só físico, né? Mas no sentido assim de psicológico, né? De estar enfrentando essa luta. E aí, nos meus estudos sobre feira, porque a gente sabe, né, que a feira é uma prática econômica e cultural muito antiga, né? Ali, quando eu sei que aqui tem muitos estudantes, alunos da professora Solange, e vocês sabem que quando está chegando ali o medievo, né, a formação dos burgos, né, de como vai surgindo, né, aquele encontro de pessoas para comercializar, dali vai dando a formação das primeiras feiras, que a gente chama das feiras medievais, que a gente estuda com alguns historiadores, né, como Legoff, por aí vai. E aí, isso vai se estendendo, vai sofrendo adaptações, né, com o tempo, até os dias de hoje. Então, quando a gente olha, a gente tem um olhar para a feira livre, hoje em dia, lógico que quem é dessa geração, a minha geração é a geração Solange, então, com certeza, as feiras que a gente participou, a gente já começa, e que a gente frequentou, a gente já começa a ver algumas mudanças, né, Solange? Sim. Né, algumas coisas que vão ali se perdendo, outras que vão se adaptando. Solange, que é do Sudeste, mas há muito tempo já mora aqui no Nordeste, então ela com certeza já frequentou, né, várias vezes feira tanto lá como aqui, então assim, e vai vendo essas mudanças, eu estudo mais essas relações de mudanças mesmo, e a gente também vai percebendo enquanto as mulheres da feira, elas também vão se adaptando, né, a essas mudanças, e quem são essas mulheres que estão nesses espaços. E aí a gente começa a perceber o seguinte, que desde lá de trás já existiam mulheres trabalhando na feira, né?
As mulheres, desde sempre, elas já trabalhavam na feira. Mas, nesse formato que a gente tem hoje, a feira hoje é um lugar que emancipa a mulher, né? Já há um bom tempo, inclusive, é um lugar que emancipa a mulher. É um lugar que oferece para ela uma liberdade econômica, né? E também traz esse sentido de empoderamento, né? A mulher que cria seus filhos, a mulher que consegue pagar suas contas, manter a sua família. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, porque a gente, como é que essas mulheres se introduzem nesse espaço da feira e como é que elas começam a ser feirantes? É do dia para a noite? Não. Quando você vai pesquisar, tem vários trabalhos com relação a isso, tem vários trabalhos com relação às mulheres feirantes. Se você dá um clique hoje no Google, mulheres feirantes, mulheres da feira, mulheres que trabalham na feira, vocês vão ver N trabalhos em todos os lugares do Brasil, em todos os estados brasileiros, não só no Nordeste. Porque às vezes a gente também tem uma perspectiva que a feira nordestina, mas a feira ela está em todo o Brasil. E aí você vai ver trabalhos de mulheres na feira no sul, no sudeste, enfim. E aí você tem perspectivas a partir da produção econômica daquele lugar, né? E aí as mulheres, elas tanto, em determinados lugares, vocês vão ver mais pesquisas com relação à produção têxtil, né, que é a sulanca da feira, a conhecida sulanca da feira, ou da produção da mulher agricultora, né, que é aquela que produz, né, que planta, que colhe e que ela vê, a partir desse trabalho, uma possibilidade dela estar vendendo esse produto. Então, você vai ver, enfim, de todos os aspectos econômicos, né, de possíveis. E aí, como é que elas começam a perceber isso? Muitas de forma, assim, bem intuitiva. E outras pela própria prática familiar, né? Algumas pesquisadoras, alguns trabalhos vão dizer que até é uma prática matriarcal. Porque, às vezes, a menina ela é introduzida no trabalho da feira muito novinha com a mãe. Então ela acorda cedo, às vezes a mãe não tem ali com quem deixar ela e leva ela para a feira, né? E ali ela vai e começa a se acostumar com aquele ambiente e quando menos espera ela está vendendo junto com a mãe, naquele banco da mãe, ela está vendendo aquele mesmo produto que a mãe, né? Então isso é uma das formas que as mulheres elas começam a ser introduzidas nesse mercado, né? Que a feira é um grande mercado, né? A feira é um dos mercados mais antigos que a gente tem, né? Uma forma de comércio mais antigo que nós temos. E aí algumas começam dessa forma, né? As meninas. Outras mulheres já começam mais velhas, inclusive, às vezes, acompanhando o próprio marido, né? O marido é que é feirante, ela casa com aquele feirante, ela começa a participar também desse comércio, né? E outras, como eu falei para vocês, elas são produtoras de alguma coisa, né? Ou é uma agricultora, ou ela faz parte de um processo de produção têxtil, e vê na feira uma possibilidade de montar seu próprio negócio. E vê na feira uma possibilidade dela ser empreendedora, né? Eu não sei se alguns de vocês aqui já viram por essa perspectiva o trabalho da mulher feirante, como ela consegue se introduzir nesse mercado, né? Nessa área de trabalho, nesse comércio. E pasmem, né? A gente vai ter aí mulheres que começam a conseguir, elas conseguem uma autonomia econômica fantástica, né? Eu tenho mulheres no meu entorno, tem mulheres que eu conheço, que elas compraram sua casa própria, que elas educaram seus filhos, elas criaram seus filhos, enfim, é uma liberdade financeira. Mas também, em contrapartida, tem mulheres que se cansam desse trabalho. Porque, como eu disse lá no início, é um trabalho que requer
até além, né, de uma força física, né, de um vigor físico, também requer muito um controle emocional, né? Porque não é todo mundo que consegue se levantar muito cedo, é um trabalho cansativo. Se você prestar atenção, pessoas que trabalham na feira, elas dormem muito cedo porque elas madrugam, né? E aí tem mulheres que elas não conseguem. Eu já conversei com algumas meninas, até meninas novas, assim, de 30 anos, 20 e poucos anos, que elas dizem que deixaram de trabalhar na feira justamente porque achavam um trabalho pesado, cansativo, e que elas não viam perspectiva. E aí elas encabeçaram outros por outros caminhos, né? Inclusive, ano passado eu conheci uma menina que ela trabalhou muitos anos aqui na feira de Itabaiana no entorno, porque também tem essa questão de você não tem pessoas que ela não bota só banco de feira, né, como a gente chama, só em uma cidade, mas elas viajam, vai em outras cidades, né, aqui, eu não sei se vocês conhecem, né, o pessoal aí que é de João Pessoa, Bahia, eu sou de Itabaiana, então aqui a gente tem a feira de Itabaiana, a gente tem a feira de Salgado São Félix, a gente tem a feira de Mogeiro, a gente tem a feira de Juripiranga, e tem pessoas que vão perpassando, né? Porque a feira de tal dia é meio que itinerário, a feira de tal dia é na terça-feira, como é daqui Itabaiana, tem feira que é no domingo, tem feira, então essas pessoas elas vão e isso tem para alguns é muito cansativo, né? Não vê muita perspectiva. Teve uma menina que me relatou que ela disse que estava achando que estava envelhecendo, né? Que estava com o corpo muito cansado. E aí foram por outros buscar outras alternativas e se deram muito bem. Mas o interessante é que outras alternativas também no meio do comércio, que elas, primeira experiência que elas tiveram foi enquanto feirantes. E elas dizem isso, né? Mas a feira me trouxe uma experiência, inclusive me abriu outros campos de perspectiva, por onde é que eu deveria enveredar, né? E aí a feira ela acaba sendo trazendo também um leque de oportunidades, né, para essas mulheres que têm, vislumbra outras possibilidades. E essas que ficam, né, e essas que gostam, né, e que acabam levando isso até, enfim, como um meio de vida realmente de fato, elas trazem essa natureza, né, e essa cultura, né, da feira, e assim, que é aquela concorrência de vários, né, de um mercado aberto ao ar livre, né, de você ser uma pessoa que tem que ter criatividade, de como é que você conquista o seu freguês, né, porque na feira a gente chama do freguês, né, e aí essa relação que você tem, porque a feira ela é um campo de relação também de afetividades, né, eu não sei se vocês têm isso, mas aqui no interior a gente tem isso, de comprar naquele banco de feira, né? Eu vou comprar a minha fruta naquele banco, eu vou comprar o sapato naquele. Então você cria um laço, né? Com o freguês cria um laço com a conversa, né? Você chega lá e você vai conversar, e você vai trocar ideia. Então, essas mulheres, elas acabam tendo, né? Digamos que essas estratégias, né, elaborando essas estratégias para convencer, né, porque ali você, como eu disse, você não está dentro de uma loja fechada onde o cliente vai escolher assim, vou naquela loja. Não, ali você está chamando o tempo todo, você está usando a sua voz muitas das vezes, e aí você, enfim. Então, são estratégias que são diferenciadas, né, na feira, e, apesar da concorrência, né, alguns trabalhos relatam isso, que apesar da concorrência entre essas feirantes, também existe essa troca e esse acolhimento entre elas também, essa ajuda entre elas, não só entre a mulher que vende, né, a feirante, o freguês, a freguesa, mas também ali entre elas, né, a ajuda mútua, né, de montar o banco, né, porque a gente sabe que a feira ela é um lugar rude, a feira ela é um lugar machista, né? Quem tem costume de perpeçar, né? De passear, eu vou na feira por curiosidade, né? Porque como é um ambiente que eu gosto para pesquisa mesmo. Eu fui uma criança que fui assim
filha de pessoas que iam para a feira, né, que trabalhavam na feira, mas que eu não gostava do ambiente para ir comprar, para frequentar enquanto consumidora. Eu sempre gostava do ambiente nesse olhar mais do cultural, de observar as pessoas, que eu sempre gostei muito de observar as pessoas. Então, assim, e a feira ela tem muito isso. E a cultura da feira ela é muito forte. E a mulher, ela traz essa cultura, né? A cultura da mulher agricultora, né? Da mulher que produz, né? Da mulher que conversa, que convence, né? Enfim, então, para mim, um lugar que respira, né, e que exala, né, a cultura de um local, enquanto Nordeste, né, o que é que a feira tem do nordestino, né, a mulher feirante nordestina, o que é que ela traz de diferente da mulher feirante do Sul e do Sudeste, né, das suas raízes, enfim. Então a feira ela é esse lugar, né, e as feirantes ela nos representam enquanto mulheres que ocupam esses espaços de, de comércio e de grande concorrência, não só com outras mulheres, mas de grande concorrência também com homens, né? E quem passa ali pela feira, como eu estava dizendo anteriormente, quem frequenta a feira e quem observa e quem escuta as conversas, porque a feira é um lugar de sociabilidade, né? Tem pessoas que usam a feira como... da mesma forma que tem pessoas que gostam de frequentar o shopping, tem pessoas que gostam de frequentar a feira para ir conversar. Fato. Né? Tem pessoas que vão na feira para conversar, para saber das notícias, das fofocas. Então, ali é um lugar que rola de tudo e aí você vai encontrar e você vai escutar várias coisas que é muito forte de uma cultura machista, né? De um ambiente de homens que fazem comentários bem desagradáveis, né? Com relação a outras mulheres, de homens, assim, como é que eu posso dizer, rudes, né? Porque, assim, na maioria das vezes, as pessoas que estão ali na feira e que trabalham na feira, elas não tiveram muito tempo para estudar, então elas às vezes não têm muito conhecimento de certas coisas que elas falam, né? Então por isso que às vezes a gente tem que relevar. Mas aí esse ambiente é um ambiente que as mulheres frequentam e que muitas das vezes elas estão ali, para elas, é um ambiente hostil. Ao mesmo tempo que é um ambiente que traz esse empoderamento, ao mesmo tempo que é um ambiente que ele coloca, né, enquanto mulher, que tem autonomia da sua vida, que se sustenta, que é uma mulher que batalha, né, pelos seus interesses enfim. Mas é também um ambiente muito hostil para as mulheres que estão ali, né? E é engraçado isso. E isso entra muito no patamar desses enfrentamentos, né? O que essas mulheres enfrentam, né? No ambiente da feira, né? Enquanto trabalhadoras daquele espaço. Outra questão também que é interessante que eu observo é com relação às questões trabalhistas mesmo, né? Porque a gente vê... Patrícia, Oi. antes de você entrar nessa questão das questões trabalhistas, você falando, né, ouvindo você e falando, né, que esse lugar da feira é um lugar que, ao mesmo tempo que é hostil, né, para a mulher, mas também é um lugar que ela consegue a sua autonomia financeira, né, e você conseguindo a sua autonomia financeira também é uma maneira também de você se empoderar, né, como você relatou, né, que você conversando, né, fazendo entrevistas, né, com algumas mulheres que trabalham na feira, muitas delas conseguiram comprar sua casa própria, conseguem, né, educar os filhos e filhas, né, e muitas das vezes o quê? Sozinhas, né? Então, assim, eu acho importante ressaltar isso. E outra questão que assim, você desfaz aquela imagem
que a mulher, né, que muitas vezes essa cultura, né, esse sistema patriarcal, né, cultura machista, em que coloca a mulher, ela é do espaço doméstico, né? Ela só trabalha em casa. Aí eu falei assim, dá vontade de perguntar, de que mulher você está falando? Né? De que mulher você está falando? Porque a mulher pobre, ela sempre teve que lutar para poder sobreviver. Talvez a mulher de elite, por questões, né, de condições, né, financeiras, para ela fazer parte da elite, ela talvez não tenha a necessidade de trabalhar fora para poder sustentar a sua família. Mas a mulher pobre, sim. Né? Então, veja, né, eu acho importante destacar, né, essas questões e isso também é uma maneira também de nos inspirar, né? A gente está falando aqui, tem muitas meninas, adolescentes, né, que estão nesse processo, né, de crescimento, de amadurecimento, e a gente sempre fala, né, que a questão do trabalho, ele é muito importante no processo de empoderamento da mulher, né? Então, muitas vezes, né, se coloca qual é o caminho que a mulher deve seguir, né? Casar, ter filhos e tal. Ok, mas e aí a sua vida profissional, como é que fica, né? E aí você fazer apostas no casamento que muitas das vezes vocês não têm nem consciência, não sabem nem se aquilo vai ser, o quanto que vai durar, o quanto não vai durar, enfim. Então são questões assim práticas, né, que eu estou trazendo, né, para a gente refletir um pouco também, né, a partir da vida dessas mulheres. Mas realmente, né? E com outra coisa que você falou que eu também achei bem interessante, que às vezes, por exemplo, eu sou filha, né, de nordestinos, eu me considero sou nordestina, né? Porque meu pai, ele é de Campina Grande, minha mãe nasceu em Santa Rita, né? Mas fizeram aquele percurso, né? De ir trabalhar no Rio de Janeiro. Então, eu terminei nascendo lá, tá? Mas depois de adulta eu vim para cá. Então, realmente, no Sudeste, lá no Rio de Janeiro, né, nos 23 anos que eu nasci, né, e morei lá, certo? A gente não tem realmente esse hábito. Tem as feiras, mas a gente não tem. Quando você fala, a gente percebe a questão da afetividade, né? Do gostar do local. Né? A gente realmente não foi. Eu cresci minha mãe dizendo: a feira de Otizeiro, a feira de Santa Rita, a feira de Bahia, sabe? Ela tinha essa memória de dizer que lá vendia as coisas, o feijão bom, sabe? As verduras eram boas, as frutas é maravilhoso. Ela sempre falava muito da feira. Ah, aqui não tem uma feira que preste. Ela dizia assim, né? Ela fazia sempre memória. E para mim aquilo era, né? Era assim, era supermercado, mercadinho normal. Então, quando eu vim para cá, né? E aí a minha tia, que primeiro eu morei, né, alguns anos com a minha tia, antes dos meus pais virem para cá, ela tinha um hábito, né, que era sagrado. O sábado de manhã, ou no máximo no domingo de manhã, ir para feira, né? Era uma coisa assim, sagrada, né? Porque é lá que você encontra o produto da melhor qualidade, né? Então a gente percebe, né, que eu acredito que existe essa diferença, né, entre as regiões da relação com a feira, né? E aí, quando pronto, muitas vezes eu vou na feira. Aí a gente passa pelas pessoas e a gente não para refletir. E você falando, eu estou fazendo mil reflexões aqui, né? Porque a gente passa e parece como se aquelas pessoas não existissem, né? Então, realmente, hoje a gente passa, como você falou, desde o surgimento, né, das feiras, as mulheres sempre estiveram presentes, né? E hoje, da mesma forma que você for, você vai ver um número enorme, né, de mulheres ali trabalhando e um trabalho altamente exaustivo, né? Uma vez fui comprar uma fruta, uma verdura, o moço estava falando que ele acordava, era meia-noite para ir para a Ceasa, né? Para fazer compra de frutas e tal. Então, isso são homens e mulheres, e as mulheres também estão nesse trabalho. Como você falou, muitas mulheres, elas mesmas, né, que montam a banca, né? Então, assim, agora veja, aí eu fico também imaginando, né? Dentro de um lugar muito cedo, né? A questão do perigo, que a gente sabe que tudo isso ronda, né? Pelo fato de ser mulher, né?
Então, assim, eu acredito que eu achei que foi super interessante essa conversa, porque até então, assim, não tinha parado para pensar nesse ser mulher, da mulher feirante, né? Aí, Cíntia, uma curiosidade, eu não sei se nas suas pesquisas você fez assim um levantamento. Quem são essas mulheres que estão nas feiras, na questão étnico-racial? São mais mulheres negras ou mulheres brancas, indígenas? Tu chegou a pesquisar ou fazer algum levantamento nesse sentido? Você sabia, né? Eu não ia deixar de fazer essa pergunta, né? Eu já busquei essa resposta. Eu até agora eu não já tentei fazer buscar algo que me trouxesse algum tipo de levantamento nesse sentido. Mas, por observação, o que a gente percebe é que são mulheres pobres, periféricas. Então, daí a gente já pode ter ideia de quem são essas mulheres, né? Sim. E mulheres também que muitas das vezes trabalham em alguns espaços, em alguns determinados lugares, territórios, elas vão ser essas mulheres que trabalham em. Agora o nome não me deu assim, um lápis, mas são mulheres que vêm assim, que trabalham em. Solange, agora eu me esqueci o nomezinho que dá. Em associações, como se fossem associações, ou mulheres que trabalham. Porque ela está ali desenvolvendo aquele trabalho, ela está desenvolvendo aquele produto, e aí ela vê a possibilidade de levar aquilo dali, de comercializar. Então, às vezes participam de associações, enfim, de organizações, mas sempre mulheres periféricas, né? Porque vê justamente ali a oportunidade da sua liberdade econômica, né? Inclusive, tem uma pesquisa bem interessante eu acho que é de Caruaru, de Caruaru, Juliana, se eu não me engano o nome dela, que ela traz as mulheres da Sulanca, e aí ela fala justamente de como essas mulheres veem no trabalho da feira a possibilidade delas terem seu próprio negócio e delas criarem os seus filhos, né? Ela traz isso bem forte, dando a entender, e aí ela não especifica muito bem, mas dá a entender, e por outras leituras e outros trabalhos também, que são mulheres, como você falou, mães solteiras, né? Que não tem um apoio do pai ali, e aí mulheres pobres, né? E que muitas vezes também são mulheres que abdicam da sua vida, né? Abdicam de estudar, por exemplo, para poder dar isso ao filho. Então, tem relato de mulheres que dizem assim, não, aí eu consegui fazer, manter meu filho na escola, inclusive, consegui ter o meu tempo de estar em casa, porque como é meu negócio, então eu escolho os dias que eu vou montar, né, o meu banco, que eu vou vender o meu produto, e os dias que eu vou estar em casa. E isso, mas sempre Eita, relativos a essas mulheres pobres e mulheres periféricas mesmo, entendeu? Porque isso é evidente, né? Mulheres que estão em uma condição social mais elevada, em uma condição social melhor, né, ali que em um patamar, né, de uma classe mais tranquila economicamente, elas não vão estar preocupadas, nem vão estar. Elas podem até se envolver no comércio, mas outro tipo de comércio. Mas elas não vão estar querendo se expor, aí eu vou usar mesmo essa palavra, em uma feira. Porque, se você pensar também, é uma grande exposição da sua imagem, né? É uma grande. É diferente você estar em seu comércio, em sua loja fechadinha, no ar-condicionado, ou em um ponto lá do shopping, ou de um lugar mais. E você está num lugar de feira. Porque, além de tudo, é um lugar que, muitas vezes, não é um lugar que, às vezes, beira a insalubridade, né? Tem algumas feiras que elas
não tem, em alguns lugares que não mantém uma higienização adequada, né? A gente sabe disso, infelizmente, acontece muito isso. Então, qual vai ser a mulher que vai... A gente fala mulher porque a gente está tratando das feirantes, né? Mas o homem Uhum. também. Mas qual vai ser é, quem é que vai se sujeitar a um espaço desse para se manter economicamente? A não ser que seja uma mulher, né, realmente, que seja uma mulher mais periférica, uma mulher que e a gente sabe quem são essas mulheres, né, É que vem verdade. dessa. Então, assim, eu não tenho um levantamento, é uma curiosidade minha também, uma inquietação minha, porque, como eu disse lá no início, foi algo que surgiu, é uma curiosidade que surgiu a partir da minha pesquisa sobre a própria Feira Livre. E que eu quero, mais na frente, poder me apropriar mais dessas pesquisas, né? E até mais tempo, porque você sabe que a gente, enquanto professora na escola, a gente fica meio... Mas, realmente, agora, infelizmente, eu não vou ter esse levantamento, mas é uma coisa até que eu tenho muita curiosidade para saber e acredito que não vai ter muita surpresa, não. Vai ser por aí mesmo. Eu não sei se eu Acredito. consegui responder. Conseguiu sim. Mas enfim, aí você ia falar da questão trabalhista, né? Porque como é um trabalho que você fica por conta própria, não é isso? Isso, exatamente. Porque, por exemplo, eu vou usar a experiência da minha cidade, né? E aqui em Itabaiana, a gente não vê nenhuma organização, nenhum grupo organizado que lute, né, em defesa dos direitos dessas pessoas, né, desses comerciantes, porque são comerciantes, né? Porque é engraçado é que uma coisa que eu acho interessante é que se usa muito a denominação de comerciante para aquela pessoa que é o lojista, né? Mas o feirante é o feirante, a feirante é a feirante, não é o e é um comércio, é o comerciante, é uma comerciante. E aí a gente não vê nenhum grupo organizado, a gente não vê alguém que encabece assim, um grupo que faça frente aos direitos, né, das pessoas, porque eu não sei em outros lugares, mas, por exemplo, na minha cidade existe sim, de certa forma, uma concorrência. Aí eu já digo uma concorrência, entre aspas, com a questão dos comércios lojistas, né? Apesar de que a feira aqui é um dia só, né? Assim, a feira grande mesmo, a feira oficial, a feira que mexe com toda, né, o, o, as cidades vizinhas, né, com as cidades circunvizinhas e que vêm de outros lugares também, outras pessoas, na terça-feira, que é amanhã, né? Então, os bancos já estão Mas já está a maioria montado, né? já estão montados hoje, agora à noite, e, né, inclusive alguns dormem lá, né, principalmente as pessoas que vêm de fora dormem nos bancos para amanhã de manhã, 4, 5 horas da manhã já estão vendendo, né, os seus produtos. E aí, então quem são quem representa essas pessoas, né? Porque tem os fiscais da feira, você vai ali e paga pelo seu espaço, né, pelo o tamanho, né, que você ocupa, quantidade de banco. E aí a gente pensa quem está ali, né, para fazer frente e lutar com relação ao direito dessas pessoas, né, o direito dessas mulheres também, né, porque a gente sabe que a dificuldade, né, do mercado de trabalho de forma geral para as mulheres é bem mais espinhoso, é bem mais, enfim. E aí não, são pessoas autônomas, né? São pessoas que não têm grupos organizados, são pessoas que não têm quem lute pelos seus direitos, são pessoas que, isso aí é muito da minha observação mesmo, assim, agora eu estou falando muito da questão da observação de quem agora não só da pesquisadora, mas da pessoa Cíntia mesmo, enquanto
pessoa que frequenta a feira. Então, quem é que defende essas pessoas nos seus direitos, né? Então, e a gente não vê. A gente não tem um grupo organizado, politicamente organizado, por assim dizer, para lutar com relação ao direito dessas pessoas, muito menos com o direito das mulheres feirantes. Então, são pessoas autônomas, né, que provavelmente deve pagar o seu INSS, né, porque, assim, as pessoas vão trabalhar até quando, né? Porque é um trabalho muito cansativo e, como você bem colocou, muito exaustivo. Né? Então, essas pessoas vão trabalhar até quando? Quando essas pessoas se aposentam? Né? Quais são os direitos que elas possuem? Então, essa é uma questão que eu acho que é muito interessante se refletir e talvez passe justamente pela invisibilidade. Né? Quando você falou assim, quando você foi falando, foi que eu fui percebendo, né? Foi que foi passando pela minha cabeça aquela pessoa que está ali. Então, é um comerciante, é uma pessoa, é uma mulher que ela fica meio que marginalizada. Né, ao meu ver, ela fica meio que marginalizada porque, é uma feirante, né? Enfim. Mas quem são essas mulheres, quais os seus direitos, né? Até quando ela vai ficar ali, né? Enfim, e é algo que eu trago mais como uma reflexão, né? Para a gente fazer em relação a isso. E para as pessoas que estão na live, também chamar a atenção, né? Para essas pessoas, porque às vezes eu vejo que existe também preconceito, discriminação, né? Até mesmo com a questão da própria feira, né? Que é vista como não um espaço, muitas das vezes, bem visto pelas pessoas, né? As pessoas não percebem a feira como um lugar que é um lugar de saber, de produção de saberes, né? É um lugar que preserva culturas regionais, né? Traz muito essa representação, essa representatividade a partir das mulheres. Porque muitas mulheres que estão ali na feira, eu não sei se acontece isso na Feira de Bahia, mas aqui a gente tem mulheres que vendem tapioca, né? Tem mulheres que vendem lanches, né? Que elas fazem, né? Que elas produzem aquela comida, seja regional ou não, mais regional ou não. Então, são mulheres que produzem muitas das vezes e fabricam e produzem o que elas estão vendendo, o seu produto. E muitas dessas produções, dessas fabricações, vêm de uma cultura que é passado de mãe para filha, né? Da família mesmo, que já produz aquilo dali. Enfim, então a feira ela é um lugar que respira cultura, que respira afetividade, que respira práticas familiares, entendeu? É um lugar muito rico culturalmente, é um lugar muito rico. Tanto é que a Feira de Campina Grande foi tombada, né, como patrimônio, né? Meu pai é de Campina Grande, ele falava muito dessa feira. Inclusive, quando ele veio, né, para cá, a gente fez uma viagem, foi para Campina Grande e a gente andou pela feira, ele fazendo lá as memórias da família dele, que eles iam vender, os pais, né, meus avós, né, eles produziam, né? Acho que era farinha, meu pai falava, e levava a farinha para a feira, e era realmente, saía, ele disse, Solange, saía com um saco da farinha de madrugada na cabeça e andava até Campina Grande para a feira para vender. E aí ele fez, eu achei. Agora você está fazendo, as coisinhas estão me encaixando, para você ver como eu não tinha essa percepção. Aí ele fez, quando ele logo chegou, ele queria ir para lá para fazer, andar por lá pela feira, a gente andou e ele tendo essa memória, entendeu? Para você ver como que coisa interessante, bem interessante mesmo, né? Agora, gente, a rapadura, o caldo de sim, cana, a cocada, o beiju.
Eu sou Ah, apaixonada por beiju. pronto. Eu adoro comprar beiju lá no Mercado Central, entendeu? É um dos melhores que tem. E aí, aqui, até eu lembrei você falando assim, pronto, tem um grupo de professores, eu só fui uma vez. Mas, assim, eles gostam de almoçar lá na feira, né? Então, realmente, tem aquela comida que parece que é comida que é feita em casa, né? Agora, infelizmente, né, a feira aqui de Bahia, a questão das condições, né, higiênicas não são das melhores, né? Então tem muito que melhorar, né? Então, assim, é complicado, mas realmente tem essa coisa de vender tapioca, tem a comida, né? A específica que o pessoal gosta. Agora, assim, é só falando de uma experiência, você falou daí no caso, né, de Itabaiana, que os trabalhadores, né, os feirantes, eles não têm uma associação. Aqui em João Pessoa, né, eu tenho uma prima que ela trabalhou 20 anos nesse sindicato, entendeu? Que era sindicato dos ambulantes, alguma coisa de João Pessoa, sabe? Inclusive, ela se aposentou lá, tá entendendo? Trabalhou muitos anos lá. E aí, o que quebrou muito o sindicato foi a questão quando começou a fazer aqueles shoppings populares. Né? E também ela saiu, eu sabia de muita coisa porque ela trabalhava lá e conversava muito isso em casa, né? E aí tinha, eles davam contribuição, né? Eles eram orientados a pagar o INSS, o INSS, né? Para ter direitos, né? No caso, quando fosse se aposentar. E o sindicato oferecia, assim, tratamento odontológico, essas questões, sabe? Então, assim, eu não sei como está hoje, né? Mas há alguns anos, né? Já tem um tempo já que minha prima se aposentou, então eu sabia que tinha. Eu não sei como está hoje a situação, né? Mas tinha, né? Mas era complicado você tentar a questão de regularizar as questões, porque isso e colocar mais imposto, né? Dinheiro a pagar. Então, isso aí sobrecarregava um pouco, né? O pessoal. Mas era só para complementar mesmo desse conhecimento que eu tinha do sindicato aqui. Não sei, eu acho que ele deve existir, mas eu acho que não tem tanta, assim, força, digamos assim, porque a gente quase nem escuta falar, né? Mas foi bem interessante essa sua fala sobre a feira. E, Cíntia, olha, já são 9 horas, né? Acho que a gente já pode, né, já encaminhar, né, para a finalização. E aí eu gostaria, né, de agradecer a você. Assim, foi ótima essa nossa conversa, porque realmente, como eu falei para você, né, volto a reforçar, realmente eu não tinha parado para pensar nessa questão, né, da feira e como o trabalho, e aí vale salientar, né, como é importante o trabalho das mulheres feirantes, né? Que é importante a gente dar visibilidade, que realmente é aquela mulher que encara um pique desse, né? De você acordar, né? Porque às vezes na feira, 5 horas da manhã, o pessoal já está vendendo, porque já tem gente comprando, pessoal que trabalha em restaurante, né? Eles têm que começar logo cedo, né? Tem que comprar as coisas para poder ajeitar, né, para poder fazer os almoços, os cafés da manhã, né? Enfim, então a feira ela acorda primeiro que a gente, né? Então muita gente está dormindo, mas eles já estão lá se organizando para trabalhar, certo? Então realmente é um trabalho que exige, né, muita força, né? Não somente física, mas também uma estrutura emocional, psicológica, né? Para poder aguentar, né? Porque o pique não é fácil. Então a gente vê aí a força, né, da mulher que trabalha na feira, que precisa, né, trabalhar, que trabalha para ter a sua autonomia, né, financeira, né, é uma maneira, é um caminho para ela se empoderar, né, poder criar seus filhos e filhas, né, ter sua casa própria e ter sua independência, né, financeira. Então eu achei muito importante a gente trazer essa conversa que com certeza muitos dos alunos, né, que estão aqui, pessoas que passaram por aqui, conhece alguém, um vizinho, uma vizinha, um parente, um outro, ou se não, da próprio pai ou a mãe que trabalha, né, na feira e sabe, né, de como é difícil e como é importante
né? Toda vez agora que eu entrar na feira, agora eu vou lembrar, né, dessa discussão. E é uma maneira, como você falou, e a gente valorizar. A gente valorizar, é muito importante a gente reconhecer e valorizar o trabalho das pessoas. Todos esses trabalhos, eles são dignos e são importantes. Imagine se não tivesse o feirante, a pessoa, né, ali vendendo com o banco da feira. Imagine como é que a gente ia ficar essa situação, né? Ia ficar bem complicado. Então, a gente precisa, né, valorizar, reconhecer, né, o trabalho dessas pessoas e enaltecer também aí o importante trabalho que as mulheres desempenham, né, dentro dessa forma, né, desse modo de trabalhar. Desse modo não, Esse desse, espaço, né? dessa Porque linha assim, de trabalho, digamos assim. esse espaço, porque como eu falei, né, um espaço que muitas vezes tem um olhar de preconceito mesmo, né, um olhar de exclusão, né, as pessoas às vezes veem a feira como um lugar sujo, né, e dessa mesma forma relativiza também as pessoas que trabalham nesse espaço, né? E a feira ela é muito importante porque ela tira, né, a mulher desse espaço privado, da casa, do lar, traz ela como protagonista, né, da sua história, como uma mulher que vai se manter, né, uma mulher que vai buscar a sua autonomia financeira, né, uma mulher que cria seus filhos muitas das vezes sozinha, enfim, como tudo isso que já foi falado aqui, e que as mulheres feirantes, para além de tudo, têm essa grande importância também, né, não só como comerciantes, mas também como produtoras, né, então ela move uma economia, né, isso tem que ficar bem, é, digamos que salientado, que as mulheres ela movem a economia, né, do lugar. Só para fechar minha fala com relação a o nosso tempo também já está estourado, a minha cidade, né, trazendo a minha cidade como exemplo, a gente sabe que aqui, né, quem estuda a história da minha cidade, sabe que a feira ela teve uma importância muito grande até para a emancipação política da cidade. Então, a feira, ela, até os dias de hoje, ela movimenta economias, né? E, e quando você diz assim, as mulheres que vão se aposentar, as mulheres que... E aí também tem o outro lado da moeda, e as feiras também, que estão, muitas das vezes, estão se perdendo, né? As feiras que estão, às vezes, sendo destruídas, né? Ou sendo minimizadas, né? Ou sendo descaracterizadas, enfim. Também pensar nessa perspectiva, porque isso atinge também a feirante que está ali, né? A feirante que precisa daquele espaço, a feirante que precisa daquele comércio para sobreviver, né? Então, isso também é outra coisa que eu gosto de falar e trazer essa reflexão, né? E que a gente realmente mude esse olhar, né? Que quem esteve aqui me ouviu e que conseguiu entender, né, o que eu tentei passar essa noite, que mude esse olhar com relação a essas pessoas e principalmente com relação a essas mulheres, né, que elas enfrentam muitas dificuldades, não só essa de acordar cedo, enfim, mas também dos lugares e desses espaços de feira que elas ocupam, que é sim um lugar bem pesado e bem hostil e difícil muitas das vezes de lidar e de se manter ali com uma mente saudável para, enfim. Mas é isso. E obrigada, Solange, né, pelo convite. Foi muito bom, né, trazer essa experiência. Inclusive, reacendeu a chama né, de voltar a estudar mais, de me empenhar mais, mas acredito que daqui para agosto eu não vou conseguir, porque eu tenho que terminar. Eu tenho que concluir a minha pós, mas é isso. E muito obrigada, porque esse teu convite fez, eu estava pensando, Solange veio reacender essa minha vontade de pesquisar mais sobre essas mulheres, né? E, enfim, é isso. E muito obrigada e obrigada a todos e todas que se mantiveram aí até agora para nos ouvir. Enfim, ter essa troca nessa noite. Ok, Cintia. Então, muito obrigada mais uma vez. Agradeço também as pessoas, né, que passaram, que ficaram aqui até o final, certo? Muito obrigada. E hoje, essa foi a live de encerramento, né, do projeto, né, que a gente está encerrando as lives, né? O encerramento do projeto vai ser na quarta-feira, com a segunda caminhada pela vida
e no combate pelo fim da violência contra as mulheres. Então, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.